Valendo Saúde. Quarta temporada. Segundo episódio. Né? E hoje anunciado sobre experiências, né? A questão da interação entre a experiência hoteleira e o condomínio. Vamos ver a diferença aí. Né? A gente veio de tecnologia, agora a gente vai falar de humano, de sensação humana, de experiência. E aí a gente trouxe mais um convidado aí, vindo lá diretamente da capital paulista aí, né? Mais especificamente lá da Liberdade? Ipiranga. Quase igual Liberdade, Ipiranga, né? Não é não. Não é não. O grito da Liberdade foi Ipiranga. O Jaime, como um bom entendedor de São Paulo, conhece bem o Vale. Não, que eu já tive lá. Já. Tá bom. Então. Ele não é japonês, né? Ele não é japonês, que nem a Fabi, minha esposa. Não é? Liberdade, mas você está confundindo. Não é Liberdade, mas a Liberdade lá em São Paulo é bem distante realmente do Ipiranga. Um fica numa região, outro fica na outra. É isso aí. Ele é um executivo responsável, síndico profissional, gestor hoteleiro. É um executivo com mais de 40 anos de experiência. Você vê que não é pouco, tem quase a minha idade já de... Eu tenho 40. Cada perna, tudo bem, gente. No gerenciamento, escapou. No gerenciamento de alguns dos maiores hotéis do Brasil e vasta vivência na administração de condomínios residenciais e comerciais de alto padrão. Especialista em liderança de equipes, gestão operacional e financeira, com foco em qualidade no atendimento e eficiência administrativa. Só fazendo um comentário sobre alto padrão, é importante, a gente comentou isso no final do episódio 1, dessa mesma temporada, que o público de alto padrão tem uma busca por tecnologia, por experiência. Então, é uma combinação, porque a gente está transicionando da tecnologia moderna, que traz uma série de inovações no condomínio, mas uma demanda forte de experiências. Esse é o assunto que a gente quer explorar hoje. Vai lá. E hoje vai entrar talvez depois eu não quero fazer pergunta capciosa. Não, mas você, cara, não leu qual indisciplina. Você não leu a formação do cara. Não, mas esse eu vou deixar para ele. Tá entendeu? Bom. Então eu já vou apresentar. Não, vou deixar você apresentar. Tá bom, o amigo Ayrton Dornelas é pós-graduado em administração hoteleira, bacharel em administração de empresa, faculdade de economia, síndico profissional certificado ESPM e El Shaddai, e legislação e especialização em legislação e normas técnicas, quer dizer, bem preparado tecnicamente, mas excepcionalmente preparado na questão vamos dizer assim, do acolhimento da experiência. E é isso que vocês vão curtir agora, conhecendo o nosso amigo. Experiências de destaque, CEO na Dornelas Síndicos Profissionais, uma empresa que atua no mercado desde 2001, é responsável pela gestão direta de diversos condomínios com equipe multidisciplinar. Ao longo da viagem de São Paulo para cá, ele veio compartilhando comigo as experiências de múltiplos condomínios, até uma tendência, vamos dizer, de estar mais focado em condomínios que valem a pena e ser mais seletivo na decisão condominial. Quer dizer, realmente estar em condomínios que o merecem. E eu achei isso fantástico, né? Condomínio Plaza Maior Ipiranga é um resort urbano de alto padrão com quase 400 apartamentos. Condomínio Mundi Resort, o nome já diz, né? Um mundo de experiência e implantação de um condomínio de grande porte com quase 750 unidades e 102 espaços de lazer em Manaus. Aliás, temos histórias em comum por termos vivido na mesma cidade, Manaus. Saudade de Manaus. Gestão hoteleira, experiência como gerente geral de redes globais, liderança das unidades de empresas de prestígio como Holiday Inn, Salvador e Parque Anhembi, Tropical Manaus e Blue Tree Towers. No tempo da Tcheco, a OC? Eita, conheço bem. Tcheco, a OC, desde a época do César Pac. Você sabe que as minhas conexões com a comunidade japonesa são antigas, né? É isso aí. As minhas também. Resultados expressivos. Eu tenho um histórico de crescimento de receita no Hotel Luzeiros, otimização de custos. Né? Fortaleza. Eu já fiquei nesse hotel. Esse hotel é excepcional também. A dona, acho que era suíça, é isso?
Família? Não, Luzeiro. Não, Luzeiros não. É uma pessoa da região do Cratos. Da região do Pratos. Cratos, Portugal. Que ele migrou para Portugal, construiu o patrimônio dele em Portugal, com mais de 400 prédios. Depois voltou ao Brasil e construiu uma rede hoteleira. Perfeito. Amigo que fala inglês, espanhol, francês, provavelmente derivado da experiência hoteleira, né? Hoje você não sobrevive nesse universo, nesse hoteleiro, sem ser poliglota, né? Domínio de ferramentas de tecnologia e participação internacional em conferências de liderança, Las Vegas, Toronto, Los Angeles, enfim, muita experiência acumulada aqui. É um privilégio, um prazer te receber, Ayrton Dornelas. Seja muito bem-vindo ao ValeCast Condominial. Muito obrigado, amigos, Júlio, Jaime. É um prazer e, antes de mais nada, uma honra de receber o convite de vocês, de estar aqui para esse bate-papo, que eu acho que vai ser bastante construtivo e interessante. Estou à disposição de vocês aí. Com certeza. Ô, Júlio, eu já vou sair um pouco já eu estou com o rol das perguntas aqui. Tudo bem. Mas eu queria sair um pouco já aproveitando a experiência dele, porque um dos condomínios mais diferentes que existem, né? Ele faz um mix entre hotel e condomínio, que são os condomínios lá em Olímpia, lá, que são aqueles condomínios... São resorts. Resorts, né? Que tem proprietário, mas que são administrados como se fossem hotéis, né? E eu queria que você falasse um pouco disso. Perfeitamente. Hoje nós temos diversas formas de ter condomínios e formas de gerenciamento, né? Isso veio lá atrás, quando surgiram os primeiros flats, que eram chamados condo-hotéis. Então, eles são implantados como condomínio e operados como hotéis. Então, na época da antiga, os hotéis Parthenon, que eram na época, começou essa evolução que impactou muito no mercado hoteleiro, porque os impostos e as despesas de um condo-hotel eram muito inferiores à de uma operação hoteleira. Então, isso começou lá atrás, até migrar para os dias de hoje, que a gente tem aí o uso do short stay, que nós chamamos, né? Que são as hospedagens de curta duração, onde as pessoas locam as suas unidades habitacionais para que funcionem como um hotel. Essa é uma operação extremamente complicada, muito, porque você tem a convivência daquele morador, que ele está acostumado a saber quem é o vizinho dele, quem é que mora na frente, quem ele encontra na piscina, e de um dia para o outro ele tem esse público mudando alternativamente. Uma hora é um que vem faz uma festa, outra hora é outro que fuma, outra hora é outro que faz barulho. Então é uma convivência bastante complicada, que você tem que ter muita técnica para administrar esses conflitos que existem hoje. E tem uma característica nele também, que é multipropriedade, né? Exato, exato. E isso é outra característica que deixa ainda mais complexa ainda a operação, né? Exatamente. E hoje as construtoras já entenderam esse nível de problema, então estão construindo esses empreendimentos já separando as torres. Você tem uma torre para ser operada como short stay e uma torre para ser operada como residencial. E aí quem está no short stay não tem acesso às áreas de lazer que pertencem ao residencial. Isso evita bastante complicação e esses atritos de convivência entre os moradores e hóspedes. Beleza. Agora, voltando ao assunto, sabe uma curiosidade que eu tinha? Não podia deixar passar batido isso daqui, né? Tá querendo investir. Então, isso daí, rapaz do céu, foi... Continua expandindo. Cara, foi o marketing mais agressivo que eu já vi na minha vida. Foi nesse... Positivamente falando. Não, negativamente falando. Entendeu? Um terror psicológico de você adquirir uma cota dentro desses empreendimentos. Exatamente. Entendeu? E eu nunca tinha visto um marketing tão agressivo em toda a minha vida, em tudo que você pode imaginar. Como assim? Eles fazem um terror psicológico impressionante, te prometem algo, por exemplo, um jantar, ou que lá, por exemplo, em Olímpia, lá, por exemplo, é um parque, ele te dá um ingresso para você, para sua família e tal, e te leva para um local onde tem outros vendedores lá, e que
querem que fazer você comprar, por exemplo, um apartamento, por exemplo, às vezes divide até em 36 cotas, 40 cotas e vender uma cota dessa para você. Aí você vai ficar uma semana, vai ter direito a não sei quantas semanas de utilização. Isso foi muito moda nos Estados Unidos. Né? Eu tenho vários amigos que têm resorts, participação time. Mas se você pôr na ponta do lápis no mesmo, Havaí. Então, é até um modelo interessante, não vou dizer que não, porque, por exemplo, ele vende uma cota dessa para você pode utilizar, mas você pode utilizar outras redes que eles têm também, assim, pelo mundo, inclusive. Né? É interessante. Para quem viaja bastante, que tem esse tipo de disponibilidade, eu acho interessante. O problema é como que você vai dividir exatamente a despesa dentro dessa unidade, quem é responsável por essa unidade, porque tem assembleia, tem tudo normalmente, né? Então, é um condomínio dentro do outro. É um condomínio dentro qual é o desconforto? Que você não tem, você não consegue influenciar o destino do condomínio, é isso? Com certeza não. É uma operação que, assim, a operação ela é feita por uma cadeia hoteleira especializada em timeshare. O que acontece? Ela vende 52 cotas, que são 52 semanas no ano. Exatamente isso. Então, ela viabiliza o empreendimento dessa maneira. Eu estive no considerado o maior timesharing do mundo, que ele está localizado em Orlando, próximo à Disney. Então, o que acontece ali? Eles fazem exatamente isso, principalmente nos restaurantes, nas lojas, ele coloca ingresso grátis para o parque, né, da Disney, enfim. Então, você fala, poxa, eu vou pagar 100, 150 dólares no ingresso, eu vou lá. Aí eles combinam com você, vão lá te buscar no seu hotel, te levam para um belo escritório maravilhoso e ali te dão um malho de 2 horas para você comprar uma semana ali. Mas imagina, você vai... Mas total, né? Pouca coisa Você não vai se programar, não é todo ano que você vai aos Estados Unidos, não é todo ano que você vai à família, a não ser que você realmente se programe para isso. Mas eles falam, você compra aqui e você pode usar no Caribe, você pode usar na Europa, você pode usar na América do Sul. Então, é uma rede de empreendimentos onde você compra o direito de permanecer por uma semana. Entendi. E aí, só que esse valor é o preço de um apartamento que você paga. Exatamente. Né? E aí você fica com direito a uma semana, você pode estender isso para 2 semanas, acumular esse período, negociar, alugar para alguém. Em qualquer lugar do mundo. Viabiliza a operação de um empreendimento. Não só no local que você realmente adquiriu o apartamento. Essas outras... Não, você pode trocar, eu me lembro. Não. Você adquire, por exemplo, num empreendimento lá, eu esqueci o nome que lá em Olímpio qualquer. Hoje tem uma rede grande de lanchonetes, né, de rock, para não mencionar nomes, mas então ela vende o empreendimento, mas você pode usar nessa mesma rede em diversos lugares do mundo. Então, viabiliza, você não precisa viajar sempre para o mesmo destino, mas você tem ali uma semana garantida. E a parte que você comentou sobre o marketing de vendas, porque normalmente se colocava num salão vários casais, eles só atendem casais, você tem que trazer a sua esposa, sim, porque eles consideram que não tem essa de você falar assim, não, eu vou conversar com a minha esposa e depois a gente decide. Não, você tem que levar a sua esposa, senão você não ganha o prêmio. E ali na hora é aquela pressão toda comercial para fazer você adquirir a semana. E aí, de repente, você está naquela conversa ali, do lado, estoura uma garrafa de champanhe. Daí toca um sino. E aí, esse casal acabou de assinar, outro casal assinou, aí você fica naquela pressão, fala, não é possível, também sua mulher olha e fala, você vê, ó. Você vê, só nós aqui não temos. Exatamente. Aí esse é o marketing agressivo, eu entendi, que é você quase que compelido a... Mas isso tem uns 30 anos que veio... Os hotéis do Guarujá começaram a operar dessa maneira, hotéis famosos até se transformaram em timeshare. Alguns, eu conheci pessoas que têm lá que gostam do sistema. Entendeu? Eu tive vários amigos que estudaram fora comigo que tinham timeshare e adoravam. Né? O engraçado é que eles nunca iam em outros lugares, sempre no mesmo lugar. Né? Mas eles gostavam de ter a opção de ir em outros lugares. Mas vamos recuperar a pauta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. É uma operação de negócio. Então, o hotel ele opera com receitas e despesas. Tiram as despesas das receitas, o que sobra é o lucro, é a participação que eles pagam como taxa para os investidores.
Muito bom. Deixa eu fazer uma perguntinha, começar falando um pouquinho dessa transição do conceito do administrador predial, né, para um gestor de hospitalidade. Achei maravilhoso esse tema, gestor de hospitalidade, né? Você cuida que as pessoas se sentam muito bem em casa, né? Acolhidas. 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 Puxa, conta um pouquinho, assim, como a sua experiência de hospitalidade migrou e te ajuda a ser um síndico melhor e prover uma experiência melhor no universo condominial. Talvez a gente não tenha muitos casos como esse, mas eu migrei da hotelaria para a vida condominial, até pela similaridade dos produtos, né? A operação ela é muito similar de um condomínio clube, um condomínio grande, para um hotel. Na realidade, o que muda é a intenção que é de lucro para o hotel e de resultado para o condomínio. Então, o que eu busco trazer da hotelaria é o maior cuidado com a apresentação, com a manutenção, com o atendimento, com o aspecto do condomínio. Porque você, quando sai para viajar com a sua família, você escolhe um hotel para ficar, você não quer apenas um lugar para você dormir, você quer viver uma experiência. E essa experiência, ela é composta de várias coisas diferentes. Desde o momento que você chega, porque você chegar num lugar, o cara aperta o interfone e fala, fala. Pô, fala o quê? Né? Então, pois não, senhor, que posso ajudá-lo? Isso aí já muda o seu atendimento completamente. Então, E se você apertar o interfone e ainda ver a pessoa que você está falando? Exatamente, exatamente. E hoje tem boas empresas, como a Atende, que conseguem nos transportar como se a gente estivesse sendo atendido por uma pessoa do outro lado do vidro. E, na verdade, é uma simpatia que aparece ali e te dá um atendimento. Então, é esse tipo de acolhimento que a gente traz, mas com um monte de diferenciais, né? A gente busca colocar nos condomínios, alguns você entra e você tem até vergonha de passar pela portaria de tão feio, aquele portão enferrujado, aquela fechadura que bate, né? A mola quebrada, enfim. As coisas. Todo mundo que tem coisa velha desce para o condomínio para doar. Câmera apagada. Exatamente, iluminação. Nossa. Então a gente climatiza tudo isso para a pessoa ter uma sensação agradável quando ela entra no condomínio. E um dos itens que nós colocamos incluímos há 2 anos já, é a aromatização. Nós criamos para Dornelas uma aromatização própria. Então tem um tom às vezes um pouco cítrico, mas é uma experiência. A pessoa, quando chega no condomínio, ela sente um outro aroma. É um cheiro de experiência, de Porque organização. uns têm cheiro de cândida, outros têm cheiro de veja, né? E outro é bom ar. Não, ele tem um aparelhinho que solta um cheirinho legal. especial, um aroma especial. E a gente consegue colocar isso principalmente nos condomínios de médio para alto padrão. Uma bela experiência sensorial, hein? Exatamente. Então é isso que a gente faz, é o acolhimento que é diferente. Então procurar saber quais são as datas de aniversário dos moradores, para mandar uma mensagem pelo grupo, olha, parabenizamos, seu Jaime hoje está fazendo aniversário, alguma coisa assim, e traz esse acolhimento. Diferente. Tem. A preocupação pela parte de encomendas, que é importante, né, para condomínios grandes que recebem muita encomenda. Então são diversos itens que a gente traz para o condomínio uma sensação hoteleira. Não, muito legal, muito legal. Muito bom. E quanto que você, o problema dessa padronização que você está falando, e a maioria dos condomínios também não aceita, porque na verdade, para você trazer o que um hotel tem para dentro de um condomínio, o custo é superior, né? Às vezes você pode fazer isso com o mesmo custo, mas com produtos adequados. Por exemplo, nós temos na equipe uma pessoa que é formada ela é governanta. Então, quando nós assumimos um condomínio, ela faz toda a verificação. A qualidade dos uniformes que a pessoa está usando. Às vezes a gente vê aquela pessoa andando com uniforme rasgado. Sujo, ele tem até vergonha de vestir isso todo dia. Ele não faz uma selfie com aquele uniforme para postar na rede social, porque ele tem vergonha daquilo que ele usa. Então, mas quando a pessoa está bem identificada, está com uma logomarca bonita no uniforme, então a gente cuida da aparência das pessoas. A gente cobra muito, olha, você tem que fazer barba todo dia. Você nunca me viu vir ao seu condomínio barbado, viu? Nada contra a barba, mas é a aparência de limpeza.
não é aquela barba por fazer, né? A postura no atendimento dos porteiros, ela verifica o tipo de produto que está sendo usado na limpeza. Então, a gente consegue otimizar, e hoje você trabalhando com boas marcas de produto, ela faz a diluição correta e sai, às vezes, até mais barato do que o condomínio já estava gastando em materiais. Essa diluição permite um melhor aproveitamento e uma maior qualidade. Então, essa é uma das coisas que nós colocamos na nossa proposta, que é a diminuição, a redução do custo operacional. Eliminar desperdício. Eu sou sempre um investimento e não uma despesa. Então, aquilo que o condomínio ele paga para ter um síndico profissional, eu reverto para ele ou em qualidade ou em redução de custo. Que acaba valorizando o condomínio, né? Quando Exatamente. você tiver um condomínio, aí eu não tinha pensado nisso, mas cheiroso, bonito, limpo, organizado. Muda a mentalidade. A pessoa que entra lá deseja morar lá. É sua casa, né? Porque na sua casa você quer... A partir de que passa da porta do hall para dentro da sua casa é toda bonita, organizada. Você quer essa mesma coisa do lado do condomínio, né? Que a recepção, o hall, ele tem um vaso de flores. Se não puder ser natural, vamos procurar o mais próximo do natural, mas uma coisa que esteja sempre decorada ali, né? E a gente ganha na empresa em economia de escala. Porque quando eu faço... Hoje nós temos 16 condomínios na empresa, de diversos tamanhos. Então, quando a gente faz compra de material, eu não estou comprando uma vassoura para um condomínio. Eu estou comprando 200 vassouras e isso vai ser distribuído pelos condomínios. Então, eu ganho uma economia, uma redução de custo de 10% a 15% em economia em compra de material. E isso é super relevante, super relevante. Exatamente, economia em escala. Escala é muito importante. E a questão de manutenção? O que assim, você tem para falar para a gente? Às vezes eu entro em condomínios, eu vejo que não é só a parte de segurança eletrônica não funciona, o elevador tá com problema, você chega, olha, os botões do elevador nem acendem mais, ou você sobe o elevador, fica tec, 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 tec. O que você, assim, qual é o seu enfoque com relação à manutenção do condomínio, assim? Bom, nós podemos falar que nós temos 3 tipos de manutenção. A manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. Então, nós trabalhamos intensamente na manutenção preditiva, que é aquela que você prevê que vai acontecer a falha. Você tem um histórico, um controle dos equipamentos para saber quando ele está prestes a dar problema. E a manutenção preventiva, ela revisa para que o problema evite de acontecer. E a corretiva é aquela que você gasta mais. Né? Você está chamando o técnico na hora, pelo amor de Deus, está vazando, estourou o selo da bomba aqui, está vazando água para todo lugar. Não então, tem estoque nesse de momento reposição. você gasta mais. Por exemplo, um exemplo que eu costumo usar, sempre as empresas venderam as lâmpadas LED dizendo, você tem 8 mil horas de duração. Então a gente faz um cálculo para 6 mil horas de duração, coloca isso num sistema de manutenção, então você sabe que ela está próximo dos 6 mil, já troca ela para um lugar menos importante. Porque o seu hall de entrada, vai estar sempre ali, essa lâmpada não vai queimar. 100%. A não ser que aconteça uma descarga, alguma coisa assim. Então, essa é a manutenção preditiva. A gente consegue trazer isso na parte de bombas, na parte de elevadores. Por que esperar que o elevador vá quebrar para você fazer o que ele precisa ser feito? Né? Revisão, limpeza, operador de porta, que é onde mais dá problema hoje em elevador. Então, quando a coisa não está funcionando, a gente procura boas empresas que nós sabemos que tem no mercado, que dão uma manutenção, fazem uma consultoria excepcional em elevadores e nos trazem resultado. Então, a gente precisa se antever ao problema para evitar que ele ocorra. Que é terrível quando você tem pessoas presas no elevador, é todo aquele trauma, né? Mesmo e quem quebrado fica 5 também minutos, vai fala que causar ficou problema, 1 hora. né? A sensação Olha, eu fiquei 1 hora quando presa, está ninguém me presa, atendeu. Mas Você isso vai também ver. é quando você está ali para ser atendido pela portaria, 10 minutos são 10 horas. Exatamente. 1 minuto são 1 hora, é isso aí. Mas é preferível que essa entrada ela seja feita de forma segura. Né? Sem dúvida. A pessoa realmente foi notificada que ela chegou, que ela está autorizada a entrar, que se faça um registro, né, da entrada da pessoa, e você evita problemas. Isso é ótimo.
Falando em portaria, qual que é a sua técnica para transformar a portaria tradicional em uma recepção padrão, né? Você usa a palavra concierge. Eu adoro essa palavra concierge, porque realmente ela tem um significado enorme de que o porteiro presencial tradicional ele vai ser ressignificado por um concierge a partir do momento que tem as tecnologias e os serviços, e eu defendo isso. Nunca defendi de demitir ninguém, eu sempre defendi de treinar e capacitar as pessoas para que elas possam crescer e gerar um nível de experiência de valor agregado maior. Mas fala para a gente como é que transforma aí a portaria tradicional. Exatamente. Você mencionou um item que é importante. Eu, quando assumi o hotel em Manaus, eu tinha lá uma equipe de 450 funcionários. Então, o que corria de boato lá é assim, nossa, ele vem de São Paulo para assumir o hotel aqui, ele vai trazer toda a equipe dele e vai mandar todo mundo embora. Você imagina que eu vou encher um jumbo, colocar 450 pessoas e mandar todo mundo embora. Então, a nossa função como administrador e como gestor é fazer com que as coisas funcionem com aquela ferramenta que você tem ali. Então, aquele indivíduo mudar a cultura. Tem que fazer o trabalho para o qual ele foi contratado. E, por alguma razão, se ele não faz, ou ele não foi treinado adequadamente, ou ele não tem as ferramentas próprias para que ele execute esse trabalho. Porque, senão, ele tem que executar isso. Se ele não executa por 1, 2, 3 vezes, aí sim se parte para uma alternativa, que é a troca. Então, quando a gente fala em concierge, é um atendimento muito mais personalizado de portaria e de recepção. Alguns condomínios, nós colocamos, além da portaria, nós colocamos o concierge. Principalmente nesse caso desses condotéis, desses condomínios com Airbnb, enfim, que operam com short stay. Mas ele tem que ser um funcionário diferenciado em relação a um funcionário de portaria normal, né? Isso, ele tem um treinamento diferenciado. E normalmente a carga horária também deles é um pouco menor. Então fica só o período diurno, não fica madrugada. Por quê? A função do concierge é preparar a chegada daquele condo-hóspede que está chegando. Então, onde está o cartão de acesso dele para o apartamento, as informações como ele deve se conduzir ou se manter dentro do condomínio, onde está a lavanderia, onde está o mini mercado, onde é a piscina, enfim. As orientações básicas ele recebe ali através de uma concierge. Porque o porteiro ele está lá na frente para quê? Para liberar o acesso, para controlar a entrada e saída, para olhar veículos, para olhar as câmeras principais, se tem algum risco. Mas o concierge, ele está ali o quê? Muita gente vem a São Paulo, que São Paulo é uma cidade cultural. Então, por exemplo, nós temos sou síndico de um condomínio em Alpha Stay, onde muita gente vem para passear em São Paulo. Então, ou para fazer um tratamento, muitas vezes capilar, ali é uma região muito forte para isso. Então, a gente tem um concierge o quê? O que eu vou fazer à noite no meio de Alphaville? Então, a gente recomenda restaurantes, recomenda teatros, se ele quiser vir a São Paulo, a forma de transporte para ele. Então, o concierge faz aquele trabalho de acolhimento e de serviço especial para o hóspede ou o morador. Ele recebe as encomendas, ele distribui as encomendas. Então, são esse tipo de serviços que o concierge serviço faz. para dentro do condomínio? Normalmente, dentro da unidade condominial? Não, normalmente não. O que acontece nesse caso são os serviços que nós chamamos de pay-per-use. Então, você paga por aquilo que você realmente quer utilizar. Então, você pode contratar ali uma limpeza 2 vezes por semana, se você vai permanecer na sua unidade por mais tempo. Extra. Aí é feito um pagamento extra por essa limpeza. Senão, você fica aquela semana ali, devolve como você recebeu. Que é muito próximo do que é a hotelaria. Já na hotelaria, você tem a limpeza e a arrumação diária. É um flat, né? Mas no caso do short stay, ele te aluga o apartamento por 1 semana, mas ele só faz a limpeza na entrada. Aqui em São José tem pouquíssimos dentro dessa característica que você está falando, né? Que eu conheço aqui são uns 2 ou 3 só. Acabei de ter uma ideia. Vai ser limpo só 1 semana depois. Eu tenho alguns contatos que me explicaram, investidores na questão de anfitrião. Você já ouviu? Anfitrião profissional. Sim. Que é uma empresa específica que assume a tua alocação de temporário e cuida
da experiência até lá dentro. Você tem casos de conflito entre condomínio que não aceita, por exemplo, o Airbnb ou curta temporada? Temos. E existe muita briga isso, né? Já existe legislação específica. Então, o que acontece hoje? O que ficou definido? Se a sua convenção ela diz que é um uso estritamente residencial, você não pode ter a prática de short stay. Porque aí é uma prática comercial. Mas ela tem que ser dita explicitamente. Tem que estar na convenção. Se não tiver, Se vale. não tiver na convenção, tá aberto. pode ser aprovado em assembleia que não permite a entrada. Mas, aí que acontece? É uma maioria grande, né? Não é maioria, acho que é 80%. Não, lembro. 2/3. Mas né? o que acontece é que nós recomendamos, inclusive, mesmo que daí que não esteja escrito, é que daí se vai liberar, que ponha regras específicas. Exatamente, Jair. É isso que eu ia mencionar. Porque, em alguns casos, a pessoa entra com processo e direito de propriedade. E aí, o que você vai fazer? Não é que você vai proibir, mas você vai estabelecer regras. Falar, nós aceitamos desde que a duração mínima da locação seja de 3 meses. Porque você sai do Código Civil da locação de 30 meses e você estabelece que é um mínimo de 3 meses. Se a pessoa entrar nessa regra, ela pode ter um hóspede ali por 3 meses, mas não por 3 dias. O grande problema que tem nesse tipo de atividade, eu vejo, é controlar a segurança disso. Exatamente. Né? Aí eu acho que aí cria uma dificuldade enorme, né? Principalmente quando cadastro, por exemplo, porque o que é fundamental dentro de qualquer condomínio é a situação cadastral da pessoa que vai frequentar lá. Mas você vê como está crescendo, vou te dar um número estatístico meu. 10% dos nossos condomínios tem pelo menos algum processo teve durante 6 meses, pelo menos um processo de short stay. Para você ver, 10% é coisa pra caramba, ninguém imagina isso. Virou Porque uma eu tô muito forte, virou uma fonte de renda e eu estou muito forte na praia. Isso, virou uma fonte de investimento muito forte. Então, tem pessoas hoje que vão na planta, lançamento do imóvel, compram 4 unidades, já planejam, já fazem as 4 no mesmo perfil. É muito bom. E hoje tem empresas que elas pegam essas unidades e administram para você. Isso, exatamente. Elas fazem a limpeza, elas fazem a manutenção e já são anfitriões profissionais. Tem empresas muito boas no mercado. É uma tendência de crescimento muito forte. Então, a única coisa que eu acho é que como que as empresas de segurança elas vão se adaptar a isso, porque aí eu te digo, tecnologia na veia. Tecnologia na veia, facial. Então, por exemplo, o convite eletrônico com facial, ele gera isso. Sim. Então, o controlador do short stay, né, o anfitrião, ele registra as pessoas, ele manda um link, as pessoas se registram, ele aprova data de entrada, data de saída. 1 minuto antes não consegue entrar no facial do condomínio, 1 minuto depois que venceu não consegue sair e tem até autorização para isso. Tanto a remota como a presencial, você tem que estar preparado para isso. Que a presencial entendeu? tem uma dificuldade gigante nisso. Porque hoje eu posso garantir para você que 90% ou mais não estão preparados para esse tipo de atividade. Aí eu quero fazer e aí causa muito problema realmente de segurança, de comportamento dentro do condomínio. Eu queria fazer uma afirmação para podermos debater aqui, eu até gostaria. Muita gente acha que a portaria presencial tradicional ela é mais segura para o short stay. Para short stay e para condomínios grandes, portaria presencial é muito fraca, é muito limitada. A portaria remota que trabalha com tecnologia, com infraestrutura adequada, com cadastro, é muito mais eficiente. Então, muita gente fala assim, e a gente teve esse comentário num colega nosso, do Carlos, no episódio anterior, que ele mencionou, é óbvio que eu não quis contrapor, mas, Carlos, não é nada contra, mas é só importante comentar o seguinte, quanto maior o condomínio, melhor a portaria remota funciona. E você faz mais por segurança e tecnologia e menos por custo. Porque é óbvio que num condomínio grande, o custo, a economia não é 60%, 70%. A economia talvez seja 10%. Mas, por outro lado, o ganho de controle na mão do síndico é muito maior. Então, eu tenho condomínios gigantes que
a tecnologia deu mais segurança, deu mais experiência. E o Airbnb é muito difícil ser controlado baseado em papel, olha a LGPD, e no porteiro presencial tradicional, porque, entre aspas, ele não ganha para isso. E entre ele bater um papo com o morador e ele receber alguém, o pessoal dá grana por fora para o porteiro, para ele dar uma de concierge. E aí que ele desvia de função enormemente. Se ele registra, isso é pior ainda, porque no dia que ele sair do condomínio, ele vai ter provas que ele fazia outras funções para os moradores, isso via um passivo dentro do condomínio. Eu achei excelente essa colocação sua, porque existe uma diferença, então, de um porteiro normal para o concierge? Existe na qualificação, no preparo dele. E aí eu ia mencionar com relação... Porque as atividades dele, previstas em convenção, alguma coisa, vão ser diferentes. Ele pode, como o Júlio colocou, pleitear isso de forma diferente depois que ele sair de lá? Não, porque ele já é registrado Aí é com função. até um acúmulo de função, porque é uma pessoa mais preparada. Ela é mais apta a mexer com um computador, a fazer um cadastro, a fazer uma pesquisa, uma consulta e ajudar um morador. Mas hoje, e parabéns ao Carlos, que ele fez um episódio excelente com vocês sobre tecnologia. Foi muito legal mesmo. E E quando tá a gente, bombando. nesses empreendimentos, aí entra o lado hoteleiro. O que nós colocamos? Nós instalamos totens de check-in e check-out. Então, a pessoa ela faz a reserva pela plataforma que ela quer, seja ela qual for, é feito já o registro e a reserva da pessoa. Quando ela chega no totem, é feita a identificação facial dela e libera a chave que dá acesso para ele acessar eventualmente o elevador. Hotel mesmo, então. A operação é como um hotel, só que ele é Igual navio que ele eu é um tive misto. agora também. Ele é um misto de residencial. Mas com aí short esse é um benefício da Dornelas, né? Que você, quando pega um condomínio desse, você implanta um sistema complementar. Muito Nós bom. fazemos essa recomendação sempre. Muito né? bom. Nós temos aplicativos que são excelentes para a pessoa entrar à distância, fazer seu cadastro, colocar. Porque quando você chega num hotel à moda antiga, o cara te dá uma ficha da Embratur para você preencher aquela ficha enorme. Você já chegou põe todos os seus cansado, dados da LGPD. 12 horas de viagem. O cara tira 15 Nossa, cópias, meu Deus, vai parar no lixo, depois alguém pega. Com carbono ainda. Então, assim, Mudou, já mudou tudo, né? A tecnologia já faz isso. Então a pessoa faz tudo pelo computador, faz sua reserva lá. Quando chega, tem a identificação, a facial dele está ali, que permite a entrada dele. E aí, com a função, se tiver um segurança ou um porteiro, eventualmente, se ele fez a reserva para uma pessoa e ele está com mais 2 ou 3 ali ao lado do totem que não fizeram o reconhecimento facial. Então, nessa hora a gente fala, olha, como passa por cada uma para acessar o elevador, as outras 3 não vão conseguir acessar. Então você é obrigado a voltar lá e fazer o seu cadastro. Basicamente o que você está dizendo é que quem faz essa prática então de Airbnb, se eu estou usando para fora, mas na verdade tem que ter um recepcionista. Às vezes não necessariamente, depende do tamanho da sua operação. Funcionar, né? Por segurança. Porque pode eventualmente uma pessoa que fez um cadastro acessar com um menor de idade. E aí você precisa reter isso. Que o porteiro não vai ter a qualificação necessária para atender essa operação. Quando for presencial tradicional, eu concordo plenamente. O nosso amigo aqui, o César tem uma perguntinha para vocês, diz o seguinte, e os pets? Como é que fica nessa questão, né, da experiência hoteleira? Porque hoje o pet, ele é parte... A gente aprendeu isso na temporada 2, que era sobre o jurídico, né? Que hoje os tutores de pet, o pet faz parte da família, né? Exatamente. Pet é tudo. E como é que fica os pets? Bom, os pets são sempre bem-vindos, né? Sejam eles quais foram. Mas a gente já tem um caso inusitado aí? Vários. Eu digo que... Quero ter um leão. Nenhum fio de cabelo branco ele vem à toa pra gente. Não duvido. Em São Paulo tem uns caras malucos lá que tem, sim. Não, porque eu tive hospedado um circo famoso. Eles usaram 200 apartamentos no hotel. E aí foi um susto na primeira semana que as arrumadeiras entravam para limpar
E o cara tinha uma lagarta enorme no quarto. Parecia um animal pré-histórico ali. O outro tinha macaco e tudo. Então, assim, houve um tempo que não se podia nem ter cachorro em apartamento. Né? A legislação já mudou muito há muito tempo. Então, os pets, eles são sempre todos bem-vindos. Mas, para tudo, a gente tem que ter regra. Porque a gente tem pessoas que não convivem bem com os animais. Então, você tem que proporcionar as coisas de uma forma que ele também possa cumprir as regras. E hoje o Airbnb traz animais, né? Traz, claro. Tem o saquinho para pegar as necessidades. Com a experiência que você tem, você então ajuda na criação dessas regras dentro desses condomínios? Sim. No caso desses condomínios mistos, a pessoa recebe um mini manualzinho de instrução. Você já tem um know-how dessa história de tudo, como o funcionamento e regras que ele nem imaginava que teria, e você tem essa expertise para levar para eles. Né? Primeiro, quando ele faz a reserva, o anfitrião já diz para ele se permite pet ou não. Porque às vezes não permite. Então ele não pode trazer. Mas se ele traz, tem as regras para o uso do pet. Pô, que legal. Aí a gente fala, coloca aí o saquinho para recolhimento das fezes, ele não pode deixar o pet solto, ele não pode circular nas áreas comuns, ele pode entrar e sair com seu pet. Ou se tiver um lugar próprio, né, para pets, aí ele pode descer e ir até o local e soltar o seu pet lá. Mas para tudo tem regras. Sem dúvida nenhuma. A gente está falando muito em portaria, né, que é basicamente... Por que será, né? Porque será. Não por causa do Júlio, mas eu acho que porque, na verdade, se você for ver dentro do condomínio, é a porta de entrada. É a porta de entrada do condomínio. Não, eu falo sobre isso, eu só falar sobre o porteiro presencial tradicional, porque eu gosto tanto de concierge. O porteiro era e eu vou mudar isso para depois para boas-vindas, né, dos novos moradores e tal. Mas o porteiro era a primeira cara do condomínio, ele chegava, tinha o porteiro lá na frente, ele abria a porta, um negócio clássico, descia lá fora com um guarda-chuva para ajudar as pessoas. Então, aí o que aconteceu? Em algum momento a segurança pública falhou, não se tem tanta segurança mais de ter uma pessoa ali lá na frente, né, tirando condomínios que tem a segurança ali na frente, que é bem mais caro, né? O porteiro foi para dentro, puseram uma mesinha para ele. E o trabalho ficou bastante monótono, ele ficou sentado, cansado e tal. Daí o pessoal começou a observar que, poxa, o porteiro não fazia tanta coisa quanto eles esperavam, a depreciação dos salários, o pessoal começou a desvalorizar o porteiro, que hoje, na minha visão, é a posição organizacional menos valorizada no condomínio. Menos. E mais vulnerável. Bom, o cara não dorme porque ele é vagabundo, ele dorme porque ele tem um segundo emprego, porque ele ganha tão pouco que ele não sobrevive se ele não tiver um segundo emprego, fora o tempo que ele gasta em deslocamento, trabalhando 12 por 36, que é uma jornada terrível. Imagina quem está à noite, então, que não tem ninguém, né? Haja palitinho para o olho ficar aberto para não dormir. Exatamente. Aí, em determinado momento, o pessoal começou a ficar desconfortável e aí surgiu a segurança eletrônica, o pessoal começou a colocar telinha para ele vigiar. Então, ele fica de um lado olhando as telinhas e do outro lado ali disponível para abrir a porta, e aí começou a controlar de uma certa distância. Depois, o negócio foi ficando pior, porque aí teve a dificuldade de conseguir garantir assiduidade, né, o pessoal não faltar, e começaram a terceirizar o porteiro. Só que terceirizaram o porteiro e com aquela hipercompetição de preço, o cara não ganhou mais, ele ganhou menos. Então, hoje, o porteiro, na prática, é uma grande vítima social, terceirizado ou não. E eu defendo o seguinte, substitua o seu porteiro por tecnologia e serviço e transforme o seu porteiro em alguma coisa que ele tenha mais orgulho de pertencer do que ser um apertador de botão ou olhar para você e falar, esse é o seu Dornelas. E hoje, felizmente, a tecnologia tirou o desconforto. Assim como os robôs tiraram a sobrecarga física do montador, ou os exoesqueletos, e eles têm uma produtividade maior. O condomínio precisa de presencial, porque tem muita coisa para fazer. Mas a gente ainda tem um pouco desse
dessa situação. Eu me dedico o tempo todo a explicar para as pessoas que a portaria remota é isso aqui, ó. É um superpoder que você põe em você mesmo e você consegue trocar uma fralda do seu filho, fazer uma reunião de trabalho, cozinhar, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, você ganhou uma coisa que as mulheres dizem que os homens não têm, que é a multi-habilidade, fazer várias coisas ao mesmo tempo. A portaria presencial tradicional, ela é escrava de uma guarita. Basta o cara ir fazer a necessidade dele, que chega um desgraçado lá e aperta e fica gritando: ô porteiro. Se for o parente do síndico, não no seu caso, mas um síndico mais menos preparado, ele vai demitir aquele coitado porteiro, porque ele foi fazer as necessidades dele. Tá, inúmeros casos de porteiro sofrem bullying, assédio, tem que apartar a briga, como um caso que a gente conversou, e correndo risco de vida. Então, eu sempre defendo que a gente tire os porteiros, substitua o trabalho dele por um jeito diferente de fazer portaria e coloque os porteiros para trabalhar onde eles realmente agregam valor. Sou fã de concierge, rondista, quando o condomínio é grande, precisa fazer ronda, precisa ir lá, precisa estar disponível, alguém passa mal, o porteiro não pode sair se ele sai da guarita para socorrer alguém, ele pode matar alguém que vai ser assaltado ali na frente. Exato. Então, ele fica numa escolha de Sofia, né? E esse é um pouco que eu discuto, que não é questão de portaria do negócio da minha empresa, mas é da transformação que acontece a partir do momento que você dá um grau de liberdade. Você melhora a efetividade, um custo, você moderniza o condomínio, você viabiliza um monte de sonhos que você não conseguia como um todo. Eu vivo vendo condomínios que são largados sem manutenção nenhuma, porque 80% do orçamento está onde? Está na portaria. Está na portaria. Quando você resolve essa questão, o potencial que você tem de aplicar e validar as transformações condominiais. Eu entro em condomínio que eu vejo que depois que trocou a portaria presencial tradicional pela portaria remota, eu tenho o caso daquele condomínio grande, ele tem quatro zeladores. 4 zeladores. Um zelador, 12 por 36, em cada turno, 24 horas no condomínio. Isso só é possível porque você fez uma reorganização, né? E aí, voltando àquele ponto, assim, o maior desafio que eu tenho quando muda isso é e desculpa monopolizar aqui, mas eu juro que eu paro. Onde que é o ponto? O ponto é que quando chega alguém que vai morar num condomínio que já tem portaria remota, eu tenho que ajudar o síndico a fazer uma recepção e explicar, ó, esse é o planejamento estratégico do condomínio, esse foi o motivo de por que decidiu por portaria presencial tradicional, porque quando a pessoa, principalmente quando ela está mudando pela primeira vez para um condomínio, o que ela espera? Serviçais. Então ela fala, pô, mas esse condomínio não tem ninguém, isso é bom ou ruim? Cadê os 4 porteiros? E aí a pessoa começa a rejeitar. Se você não fizer um welcome package, uma boa-vinda, você gera um todo. Qual é a prática boa que você considera, com essa experiência de hotelaria, de receber as novas famílias que estão chegando no condomínio? Deu uma volta enorme, mas... Vamos lá, você me lembrou de Samitiba, né? Homem cobra, mulher polvo, né? Que, na verdade, a mulher, ela acorda de manhã, faz o café da manhã, arruma os filhos, leva para a escola, faz o almoço e aquele monte de atividades. O homem levanta, sai para trabalhar e volta. Então ele fala muito isso, né? Então essa possibilidade dos fones nos deu aí a condição de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Eu acho que se a gente voltar um pouco atrás, com a entrada das empresas terceirizadas, o nível salarial e o nível de qualificação de mão de obra, ele caiu muito, porque a remuneração e os benefícios que os terceirizados recebem são muito diferentes dos orgânicos. Então, o sonho de todo porteiro terceirizado é virar orgânico, né? Por causa de salário e benefícios. Então, isso você deixou de ser uma profissão para ser um meio de vida. Eu falo, o cara não consegue ser mais nada, ele vai ser porteiro. Ele vai passar o dia inteiro com ou o celular ligado ali, ele vendo filme, ou às vezes ele
ele pega o celular, ele transporta para a tela das câmeras e fica assistindo o filme na tela, esquece de ver as câmeras. Então, ocorre bastante. Então, qual a necessidade da presença dessa pessoa trancado ali dentro daquele quadradinho? É praticamente zero. Então, se você cuidar do acesso, do controle de acesso, através da portaria remota, através da facial, a partir do momento que ele adentrou o condomínio, você tem mais mão de obra trabalhando dentro. Você vai focar mais em manutenção, mais em vigilância, em circulação, mais em limpeza. Porque as pessoas cobram muito é a limpeza dentro do condomínio. Porque querem o nível de limpeza do lado de fora, do mesmo jeito que ele tem do lado de dentro. Então é muito mais importante você ter essa despesa com mão de obra para cuidar da parte interna do que ficar plantado ali na porta esperando que alguém entre. Isso você pode fazer com a portaria remota. Mas tem muita dificuldade ainda em entender e onde, quando eu sempre falo quem é o cliente da portaria remota, muita gente fala é o síndico, eu falo negativo. O cliente da portaria remota é o morador, é quem experimenta, é o síndico, não, é o zelador, o síndico com uma experiência, mas o síndico é o TD, o tomador de decisão, o protagonista que põe isso na estratégia. Ele é o facilitador, né? Isso. Ele vai trazer essa ferramenta para você. Mas voltando àquele desafio que eu tenho de, em parceria com o síndico, de receber bem quem está morando no condomínio, você que trabalha nessa questão da experiência, que tipo de experiência você dá para o novo morador? Chegou, a família chegou. É muito importante que ele receba as informações do condomínio, que normalmente quem loca a unidade para ele não entrega para ele o que é o regulamento interno ou como é que as coisas funcionam. Então, a gente faz sempre um pacote de acolhimento. Em primeiro lugar, muita gente ou comprou a unidade e vai se mudar, já quer sair fazendo reforma. E a gente sabe que a gente tem que seguir a NR 16280, que fala sobre reformas e unidades. Então, a pessoa não é chegar ali e sair quebrando. Ela tem que apresentar um projeto, ela tem que apresentar um plano de obras ou um memorial descritivo e tem que apresentar uma ART ou RRT para que o síndico autorize a obra que ele vai fazer. Então, tudo isso faz parte do pacote de acolhimento, de saber apresentar quem são os funcionários, quem é o zelador e a quem ela deve procurar para cada tipo de necessidade que ela tenha. Porque às vezes eles ligam para o síndico e falam, não recebi o boleto do condomínio esse mês. Fala, não é com o síndico isso é com a administradora. Então tem um canal de comunicação e comunicação hoje é o maior problema do mundo, né? Sim, então você tem que comunicar bem para que ele seja bem acolhido como um novo hóspede ou um novo morador dentro do condomínio. Então a gente procura fazer esse pacote de informação para que ele chegue na mão do novo morador e ele não tenha problemas na convivência dele. Como é que ele vai saber as regras da piscina? Ele vai infringir a regra logo de cara para depois descobrir como é que funciona? Não, é bom que ele saiba antes como funciona e depois. E a gente cuida muito isso, quando eu trago lá do hoteleiro para dentro do condomínio, é a comunicação. Então, a gente acabou praticamente com aquele acrílico colado no elevador, então a gente usa as mídias eletrônicas, né? Tem muita então a gente coisa tem boa. que ter a comunicação. O grupo cadastra ele no grupo de avisos dos moradores, então ali estão sempre as regras e até a qualidade da sinalização. Você usa muito o app para se comunicar, o aplicativo para se comunicar com os moradores? Muito, muito. Porque mas a maioria eles cobram a falta de comunicação. Então, tudo que acontece no condomínio hoje, a gente já joga no grupo dos moradores. Aí vem aquele monte de coraçãozinho, de joinha. Tem uns que falam em casa de pensar, né? Estão pensando, outros já fazem cara feia. Mas, enfim, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas a comunicação é muito importante. Porque eu sempre digo isso nas apresentações, não importa só você fazer. Porque tem obra, se a gente falar pelo lado político, tem obra que não dá voto. Se fizer uma tubulação de esgoto, não dá voto. Mas se você fizer uma praça linda e puser um brinquedo lá dentro, isso aí dá voto. Pintar o prédio. Né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer todo o trabalho para que ninguém perceba que tenha problema. E as equipes terceirizadas? Porque, na verdade, você tem uma equipe própria para você fazer todo esse treinamento, né? E você, quando vai lá, não é só a sua pessoa, é a sua empresa. Mas vai chegar lá, vai ter a terceirizada. E aí eles têm
o próprio status quo dele lá. Como é que você faz? Os empreendimentos eles têm características diferentes. Nós lidamos com o público A, B e C. Quando você trata principalmente com o público A, não importa só o que a terceirizada tem como procedimento, ele vai ter que acatar os procedimentos do condomínio. Então, eu quero que ele tenha uma atitude, um atendimento diferenciado daquilo que ele está acostumado no dia a dia. Então, a gente foca bem nisso. E, por lei, por norma, você não pode dar ordens diretamente ao prestador. Então, você vai à supervisão e pede a supervisão para orientar e faz os treinamentos como eles devem ser feitos, qual vai ser a condução naquele posto de trabalho. Então, a gente procura sempre ter, são 4 que exercem essa função, eu preciso sempre de um 5º homem, porque na falta de um é esse que deve substituir, ele já sabe as regras de funcionamento. É que lidar com o público A e o público B é mais fácil em relação a orçamentos, né? Não tem muita dificuldade. A dificuldade deles geralmente não é orçamento. Lógico que você pode contratar uma empresa terceirizada de uma melhor qualidade, não tenha dúvida disso. Mas quando você já começa a sair da classe do público B para ir para o público C, já começa a mudar também a característica do condomínio. Entendeu? Aí você vai ter um trabalho diferenciado em relação a isso. Como é que seria exatamente isso no seu dia a dia? O que acontece aí? Nesse caso, as pessoas estão buscando empresas por preço e não por serviço. Isso. E aí o meu foco é na qualidade. Por quê? A palavra que rege o meu trabalho chama resultado. Então, se na hotelaria eu tinha que receita menos despesa para dar o lucro é o resultado. No condomínio, eu tenho que ter o mínimo de receita, né? Controlar as despesas para ter o melhor resultado. E o melhor resultado, o que é? Ou eu reduzo o valor daquilo que você paga com a mesma qualidade, ou eu vou melhorar a qualidade e reduzir o valor daquilo que você tem hoje. Então, o que eu levo para os condomínios ou eu posso melhorar o serviço que você tem com o mesmo fornecedor hoje, ou eu vou trazer um outro fornecedor que faça melhor pelo mesmo valor que você paga. Porque hotelaria, né, você vai lidar com hotel 4 estrelas, 5 estrelas, 6, até 7 estrelas. Né? Quando você vai para condomínio, já entra nessa classe de público que você acabou de colocar. Entendeu? Então existe essa equivalência também, não existe? Existe. Olha o diferencial. Quem conhece, quem viveu na hotelaria histórica, que eu sou apaixonado, eu tenho alguns artigos escritos em revistas, que o tema é sempre esse, a hotelaria como deve ser. Então, no hotel tradicional, você encostava o seu carro, e aí tinha um porteiro ali com cap, com uma capa e tal, para abrir a porta, lhe dar as boas-vindas. Vem um mensageiro que pega a sua mala e leva até a recepção, você faz o seu check-in, e depois ele transporta a sua bagagem até o apartamento. Aí veio o plano, o low cost. Então, todo mundo querendo pagar menos, e aí, obviamente, se oferece menos. Então, hoje o cara chega, ele descarrega as malas do carro, ele leva até a portaria, ele praticamente já faz o seu check-in na máquina, ele sobe para o apartamento, carrega tudo. Então, é assim, nos condomínios, de acordo com o padrão, você gasta mais com o pessoal, mas você oferece uma hospitalidade melhor. Então, a pessoa se sente muito mais bem atendida quando você tem, além do porteiro, você tem um vigilante, você tem uma pessoa circulando, um concierge que vai te dar algumas informações, porque aquela pessoa que está num condomínio e ela paga R$ 3.500 de condomínio, ela não está preocupada com o preço. Não. Ela está preocupada com a qualidade. Ela não quer ver uma lâmpada queimada no corredor dela. Então, o foco dela é qualidade. Ela quer a piscina limpa, ela quer a sauna limpa, ela quer a academia bem não quer ver mantida, portão quebrado. De jeito nenhum. Ele quer conforto. E hoje a gente entra também nessa parte, lembrando da tecnologia, na parte de carregamento veicular. Então, é isso que as pessoas buscam. Ela não quer um condomínio. Você não precisa vir aqui para trazer um condomínio mais barato. Eu quero um condomínio que me entregue uma qualidade melhor. Quando você vai para a classe C, eles estão buscando economia. Eles normalmente têm grandes obras para fazer. Então, você precisa ter o quê? O conhecimento para viabilizar determinadas obras. Nós estamos fazendo agora a impermeabilização de uma laje de mais de 2.000 metros.
Nossa. Isso vai custar para o condomínio mais de R$1,5 milhão. Só que são pessoas que têm dificuldade para pagar uma taxa de condomínio de R$350, R$400 por mês. Imagina você imputar mais uma taxa de 300 ou 400 para eles. É muito pesado. São famílias que R$20 a mais ou a menos fazem diferença. Daí você não tem uma dificuldade em colocar um concierge nesse tipo de condomínio? Nesse tipo, sim, com certeza. Mas eu tenho o trabalho de preparar melhor o porteiro para atendimento. Ele não vai conseguir ser um concierge de Não jeito consegue, nenhum, né? Não consegue. Mas ele tem um trabalho com um acolhimento melhor. Aí é questão de São treinamento. públicos diferentes, né? Não tem jeito. As expectativas também, porque você trabalha muito com a expectativa da pessoa. Às vezes ela não quer ninguém que dê nem boa noite, ela quer entrar na casa dela, ir embora e chegar o mais rápido possível. Tem outras pessoas, principalmente o público, o 60+, que a gente chama, que ele quer descer, ele quer ver o porteiro, ele sabe o nome do porteiro, ele desce para conversar, tem aquela carência, né? E a característica também comportamental são diferentes, né? Sim. Sim. Você falou em expectativa, a expectativa de cada um é muito diferente e até na parte comportamental também é muito diferente. Não que seja mal educado, não estou falando nada disso, mas o que vai trazer no jeito que você vai ter que lidar com eles é muito diferente, né? Quando a gente entra num condomínio, eu sempre falo para eles qual é o passo a passo do nosso trabalho. É como você ser contratado por uma empresa, você tem 3 meses de experiência. Né? Vale para o empregado, vale para a empresa, saber se ambos estão satisfeitos. Então, eu falo para eles qual é o passo a passo. Porque a gente tem que entrar no condomínio, em primeiro lugar, saber quais são as regras do condomínio. Então, a gente estuda e avalia a convenção condominial e o regulamento interno. Então, eu sei como é que funciona o condomínio. Se eu ver algo errado, eu sei como aplicar as penalidades em relação às falhas de regimento. Depois a gente entra na parte de contratos, a parte de comunicação. Bem diferente. E manutenção. Até o jurídico é diferente, né? Tem advogado que não vai ter essa característica para lidar com... São públicos diferentes, né? Com certeza, às vezes você não trabalha o mesmo advogado. Não, esses públicos muito grandes, a gente normalmente oferece uma garantidora. Ótimo. Porque você tem uma inadimplência normalmente grande no condomínio e essas empresas hoje elas até fazem a compra do passivo que você tem. Sim. O condomínio tem lá R$500 mil que ele não sabe nunca quando ele vai receber. Hoje é uma das maiores ferramentas que eu tenho da administradora, entendeu? E me ajuda muito, são garantidoras. E através da garantidora, elas são também financiadoras. Sim. Então aquela obra que a construtora ela faz em 19 parcelas por condomínio, eu consigo fazer o financiamento em 60 meses. Então aquele cara ele não vai pagar 2 parcelas de 400. Ele vai pagar de 400 e uma de 150, que ele sabe que é uma obra necessária. Então, viabiliza a obra. Esse condomínio que nós estamos fazendo, que é mais de 2.000 metros de laje, eles passaram 3 gestões de síndico profissional lá e a obra nunca saiu do lugar. Então nós assumimos Isso é essencial, né? De não ter essas intermitências de fazer um plano e cumprir o plano e executar o plano, e a garantidora sim tem um papel fundamental de estabilizar a receita. Até porque eu sempre achei, né, Dornelas, que a inadimplência era causada por falta de dinheiro, mas às vezes a inadimplência é causada por sem vergonhice. Conveniência. Por conveniência. Exatamente. O cara não quer pagar porque não, ele tinha outras coisas mais importantes para pagar. O cartão de crédito é 15% por mês. Sem dúvida. O condomínio é 2%. 2%. Então eu deixo ele pagar 2%, lá na frente eu negocio. Isso. E aí vem uns que falam assim, não, eu quero que você tire juros e multa. Síndico nenhum tem autorização por lei de tirar qualquer ou oferecer qualquer desconto. Mas que pedem. Eu posso fazer um parcelamento para você. E é um parcelamento todo dia. Não, e ainda ficam bravos com a administradora, achando que a administradora que não quer fazer. Exatamente. E o síndico que não é bem informado, eu vou falar para você. Eu por mim fazia. Vou falar Aí está feita confusão. Você não sofre disso, mas a administradora é a maior costa larga que tem. Como não sofro? Aí eu preciso confessar, eu tinha um orgulho muito grande de ter inadimplência zero. Por quê? Porque quem quer correr o risco de atrasar 3 meses a portaria, eu desligo e falo, tchau. Né? Exatamente. Rompo um contrato, você tem que pagar a multa. Bom,
Aí o que acontece? Os caras culpam a administradora, já. A administradora, nossa, a administradora não pagou, vou trocar essa administradora. Eu acho que está escrito assim na minha testa, bobo, porque é lógico que o síndico é que decide. A administradora executa. Se a administradora fala, ó, não tem dinheiro no caixa, a responsabilidade é da administradora de resolver, não. A responsabilidade é do síndico, né? Exatamente. Muita gente acha que não. Um assunto que vai longe. Esses dias eu uso muito a administradora. Costa assim, Larga? Como Costa Larga, é verdade. Mas deixa eu, antes que a gente se estenda, dá os seus contatos, faz sabe, você tem um ponto que a gente deveria ter, ou que faz sentido a gente te perguntar, se antecipa, mas dá o seu contato, não sei se de repente tem espaço para novos condomínios na tua empresa, porque a gente veio falando exatamente sobre esse ponto de ter um número de negócios que permita manter a qualidade. Ficou claríssimo para mim que a sua preocupação em sustentabilidade, entregar a promessa, a experiência. Parabéns, eu fiquei muito satisfeito de ouvir as histórias que você contou. Mas dá o seu contato, de repente as pessoas precisam de coach, mentoramento, ou tem alguém que está precisando e que faz sentido entrar na sua carteira, dá os seus contatos profissionais. Na verdade, Júlio, a nossa empresa ela é de consultoria e sindicatura profissional. E aí eu até abro esse tema, porque muita gente fala assim, eu faço sindicância. Eu não faço sindicância, porque sindicância é processo administrativo em órgão público. Você vai fazer uma investigação, você abre uma sindicância. Nós fazemos sindicatura. Perfeito. Que é esse trabalho de administração em condomínios, né? Então, sim, a gente tem espaço para crescer. Nós somos uma empresa, embora eu tenha aí 25 anos de mercado, vamos completar agora em junho 25 anos de empresa. Vai ter uma comemoração especial que eu faço questão que vocês participem. Nossa, isso é um prazer. Porque é uma data importante. Nós nunca fomos a empresa que queria ser a maior do mercado. Mas eu quero, até quem consulte no Google, eu estou lá, entre as 10 melhores empresas de sindicatura profissional no mercado. Então, é isso que a gente busca. Hoje, a gente tem esse braço em São Paulo, capital. Eu tenho no interior de São Paulo, meu irmão, meu sócio, Anderson Dornelas, que cuida da região de São Carlos, Ribeirão e Araraquara. Fizemos uma extensão da empresa para lá. E temos uma pessoa muito alinhada aqui em São José dos Campos para tocar a sindicatura profissional aqui em conjunto conosco. Então, eu falo, se acontecer, tivermos clientes aqui, eu faço questão de vir para as assembleias, para as reuniões, mas eu vou ter um executivo, um engenheiro formado aqui para cuidar só dessa parte da sindicatura aqui na região. E sabe que eu recebo várias solicitações de proposta para cá? Olha só. É uma coisa que tem muitos condomínios. me admira. É top aqui, né? Opa. Porque a gente entrando na cidade, a gente olha aquele mundo de condomínios, fala, é tudo cliente potencial, né? Exatamente. Porque todo condomínio tem um síndico, enfim. Em São Paulo são quase 40 mil condomínios. Então, imagina, hoje o mercado de síndico profissional não consegue atingir 10% disso. É isso aí. Então, dá os seus contatos antes que... Bom, nosso contato de celular é o 011, né? 98882-3621. 011 98882-3621. O nosso e-mail é o contato @adornelas, Dornelas com L só, .com.br. E quem quiser acessar nossa página no Instagram é Dornelas_síndicos. Puxa, excelente. É isso aí. Olha, de coração queria te agradecer, além da lição, assim, da aula no caminho para cá, a qualidade da entrevista, muito obrigado. E com certeza aí vai ter muita visualização também, nós vamos divulgar. E, bom, enfim, falei isso para você, o nosso programa ele atinge o Brasil inteiro, né? Apesar de o Vale ser inspirado no Vale do Paraíba, né? Tem o Vale do São Francisco, tem o Vale... Mas, na verdade, não. A gente está realmente uma pegada Brasil e compartilhando com um conhecimento, uma experiência dessa. A experiência, gente, isso é importantíssimo.
as pessoas compram, sonham em ter boas experiências. Então, não adianta a gente se focar nas ferramentas, a gente tem que se focar na experiência. A ferramenta é insumo para te garantir continuidade e consistência na experiência. Mas se você não tem uma estratégia de experiência, você está vendendo e entregando commodity. E commodity sabe como é que é, né? É preço só que fala. Exato. Eu não tenho nada contra as pessoas jovens, mas uma característica da Dornelas são todos os executivos que trabalham nela, são pessoas entre 50 e 60 ou mais. Por quê? Eu entendo que para se cuidar de pessoas, e tratar com pessoas, e conflitos, e administrar empresas, você precisa ter, além da experiência profissional, uma experiência de vida. Porque nessa vida a gente passa por tanta coisa e aprende com as lições, né? Então, é essa vivência que a gente leva para os condomínios no nosso trabalho. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês. Estou sempre à disposição, quando quiserem essa troca, esse bate-papo novamente. E parabenizar pelo programa, que eu sei que é um sucesso. Muito obrigado. A gente é que agradece. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela gentileza de ter vindo de São Paulo para cá. E uma lição, né? Foi muito legal. Não, um show. Show. E, Júlio, seguinte, e agora? Agora temos aí vários desafios da atualidades, né? Isso. Pessoal, é óbvio que a gente tem uma pauta de lançamentos. O Jaime briga comigo toda vez que eu faço como é que chama? Eu antecipo um spoiler. O Jaime briga comigo desde do episódio 1, porque eu vinha dando spoiler. Falou, cara, daqui a pouco o cara não vai assistir o episódio atual, já vai ficar esperando o próximo. Falou, mas esse é o meu objetivo, de mostrar uma continuidade, uma regularidade. Com essa regularidade, a gente já chega à 4ª temporada, que fala sobre assuntos da atualidade que estão pegando bastante. Então tá. Pedir para o pessoal se inscrever no canal. Por favor. Dá um joinha, que isso dá um engajamento maior para que os vídeos Damos sugestões para gente. Sugestão, comentar, né? Façam perguntas, né? Aproveita a experiência do nosso convidado, que vai, com certeza, responder vocês lá com todo o carinho do mundo. E eu também, o Júlio também. Com todo prazer. Certo? Gente, um abraço a todos. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem conosco.